Bom dia a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários desta casa, jurídico na pessoa do Dr. Joabes, professores presentes nessa manhã, representantes da PLB, e todos que se fazem presentes nessa manhã. Todos que nos assistem através das redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, que todos tenhamos um bom dia. Primeira sessão extraordinária de 2022, realizada pela Câmara Municipal de Canavieiras, em 20 de junho de 2022. Senhores vereadores, solicito a atenção para a chamada. Solicito ao segundo secretário, vereador Rondo Santos Souza, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Cleonildo Santos Tibúrcio. Clérido Santos Costa. Presente. Cosmo Pereira dos Santos. Presente. Heloísa Helena Ramalho Santana. Presente. José Carlos Costa Guimarães. Lecebe Macedo Rocha. Presente. Nivaldo da Silva Nascimento. Ricardo Lima da Hora. Presente. Ronald Santos de Souza. Presente. Roque Alves da Silva. Presente. Vitor Fábio Torres Gomes. Estamos com 100% na casa, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do corrente ano, com base nos incisos 4º e 5º do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 107 ao 111 do Regimento Interno. Solicito ao vereador Cosme Pereira dos Santos que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos e a todas, e que Deus nos conceda um excelente e abençoado dia. Vou ler aqui o Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente. Se tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Palavra da salvação. Senhores vereadores, senhora vereadora, esta sessão extraordinária foi convocada para a discussão, deliberação e aprovação das emendas ao projeto de lei de número 013/2022, bem como o projeto que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2023, as emendas e o projeto de lei de número 019/2022, que dispõe sobre os repasses dos 60% dos valores oriundos do Fundeb, Fundef, dos pagamentos judiciais resultantes do pagamentos a menor da União Federal no que trage as verbas do Fundeb e Fundef. Declaro aberta a ordem do dia e solicito ao vereador José Carlos Costa Guimarães, primeiro secretário, que proceda à leitura das matérias constantes na ordem do dia desta sessão. Senhor presidente, eu peço ao diretor da casa que possa fazer a leitura. Bom dia a todos, assistência presente, saudar aqui na sessão extraordinária a todos os demais parlamentares na pessoa do presidente desta casa, Cléry Costa, a você aí que nos acompanha através das redes sociais, YouTube, Facebook, inicialmente aqui na ordem do dia da primeira sessão extraordinária do presente ano, a pedido do presidente da Comissão de Finanças, realizar a leitura do parecer junto com o voto opinativo emitido pelo relator ao projeto de lei de número 013/2022, que dispõe sobre a LDO de autoria do Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos, Obras, Contas e Serviços Públicos ao projeto de lei de número 013/2022. Relatório. Projeto de lei número 013/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, estabelecendo as diretrizes orçamentárias do município de Canavieiras para o exercício de 2023, em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal, combinada com os artigos 62 e 159, inciso 2º da Constituição Estadual. Se não, vejamos. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 62.
Os municípios deverão observar os princípios e as disposições da Constituição Federal e desta Constituição, atinentes ao orçamento público e à fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial. Parágrafo único. O orçamento anual dos municípios deverá prever a aplicação de, pelo menos, 25% da receita tributária municipal, incluindo a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino público pré-escolar e fundamental. Artigo 159. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 2º, diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo despesas de capital, para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A proposição atende também o preceito instituído no artigo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, in verbis. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Nesta linha, se faz necessário trazer à luz deste parecer financeiro o disposto no artigo 75, inciso 13 da Lei Orgânica Municipal, que assim dispõe: enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual, diretrizes orçamentárias, plano plurianual do município e de suas autarquias. Constitui a atribuição da Casa Legislativa dispor sobre o material em análise por este relator, conforme assegura o artigo 34, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, se não vejamos: orçamento anual, plano plurianual e autorização para abertura de créditos suplementares e especiais. Voto do relator. Verifica-se que encontram-se preenchidos os requisitos de competência da iniciativa, respeito à legislação financeira contábil contida na legislação vigente, razões pelas quais votamos favorável à proposição, devolvendo para a deliberação dos demais membros da Comissão Técnica de Finanças. As emendas propostas a esta comissão foram recepcionadas através deste parecer e encaminhadas a serem apreciadas pelos demais membros desta douta comissão. Sala das Comissões, 13 de julho de 2022, vereador José Carlos Costa Guimarães, presidente e relator. Voto da comissão. Nós, vereadores, membros da Comissão Técnica de Finanças, Orçamento e Tributos, Obras, Contas e Serviço Público, na forma do quanto estabelecido no artigo 47 do Regimento Interno, acompanhamos o voto do relator com as respectivas emendas, exarando o presente parecer pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pelo acolhimento da proposição, dando encaminhamento de ordem ao projeto de lei 013, com as respectivas emendas para a deliberação do distinto plenário desta Casa de Lei. Sala das Comissões, 13 de julho de 2022, vereador José Carlos Costa Guimarães, presidente, vereador Ronald Santos de Souza, secretário, e o vereador Nivaldo da Silva Nascimento, membro. Vereador Cacá, o senhor deseja que eu faça a leitura logo em seguida de todas as emendas? Fazer a leitura das emendas, né, porque vai ser numa votação única aí. Fazer a leitura das emendas. Positivo. As emendas propostas aqui pelo relator da matéria, o vereador José Carlos Costa Guimarães, presidente e relator. Emenda modificativa número 1, 2022. Na condição de relator da matéria supramencionada, encaminho a Vossa Excelência esta emenda modificativa, alterando a redação do parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei 013, pelo qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. Emenda. Modifique-se a redação do parágrafo 3º do artigo 1º na forma que segue. Parágrafo 3º. A elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nos anexos de metas fiscais constantes dessa lei. Assina a presente emenda o vereador José Carlos Costa Guimarães, presidente e relator. Emenda modificativa número 2. Emenda. Modifique-se a redação do artigo 3º, caput e parágrafo único na forma que segue. Artigo 3º. O anexo de metas e prioridades para o exercício de 2023, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser modificado com autorização prévia do Poder Legislativo, caso sofra alterações até a data de encaminhamento do projeto de lei do orçamento anual e será parte integrante da proposta. Parágrafo único. Poderá ser precedida a adequação das metas e prioridades de que trata o caput deste artigo, com autorização prévia do Poder Legislativo, se durante o período de elaboração da proposta orçamentária para 2023 surgirem novas demandas e ou situações em que haja necessidade da intervenção do poder público
ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos. Assina a presente emenda o vereador Zé Carlos Costa Guimarães. Emenda modificativa número 3. Emenda. Modifique-se a redação do inciso 7º do artigo 19 na forma que segue. Inciso 7º do artigo 19. Das oriundas de empréstimos, financiamentos, contratados, devidamente autorizados pelo Poder Legislativo. Assina a emenda o vereador José Carlos Costa Guimarães. Emenda modificativa número 4. Emenda. Modifique-se a redação do parágrafo 1º do artigo 22 e reordena a sequência numérica dos parágrafos na forma que segue. Artigo 22. Parágrafo 1º. Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária Anual, serão aprovados e publicados, para efeito de execução orçamentária, os quadros de detalhamento da despesa QDDs relativo aos programas de trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º. As alterações da Lei Orçamentária Anual poderão ser feitas mediante a abertura de créditos adicionais suplementares após autorização prévia do Poder Legislativo. Vereador José Carlos Costa Guimarães assina a presente emenda. Emenda modificativa número 5. Emenda. Modifique-se a redação do parágrafo 3º do artigo 26, na forma que segue. Os órgãos e entidades devedores referidos no caput deste artigo comunicarão à chefia do gabinete, no prazo de até 15 de agosto de 2023, eventuais divergências verificadas entre a relação recebida e os processos que originaram os precatórios recebidos. Assina a presente emenda o vereador José Carlos Costa Guimarães, presidente e relator. Emenda modificativa número 6 de 2022. Emenda. Modifique-se a redação do inciso 1º do artigo 27 na forma que segue. Na forma das disposições constitucionais, na legislação infraconstitucional e no que dispõe a Lei Orgânica Municipal. Assina a presente emenda o vereador José Carlos Costa Guimarães, presidente e relator da matéria. Emenda modificativa número 7. Modifique-se a redação do artigo 35, na forma que segue. Fica o chefe do Poder Executivo, mediante autorização prévia do Poder Legislativo. Assina a presente emenda o vereador José Carlos Costa Guimarães. Emenda modificativa número 8. Modifique-se a redação do artigo 36, na forma que segue. Artigo 36. O chefe do Poder Executivo fica autorizado a realizar, mediante decreto, desdobramento de fontes, respeitando o mesmo elemento de despesa de um projeto e atividade, para atender a ações de programas especiais, convênios, educação, saúde, assistência social e demais funções de governo. Assina a emenda o vereador José Carlos Costa Guimarães. Emenda modificativa número 9. Modifique-se a redação do artigo 38, na forma que segue. Artigo 38. O chefe do Poder Executivo, mediante autorização prévia do Poder Legislativo, fica autorizado a firmar participação em consórcios públicos nos termos da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, e a Lei Estadual de número 13.374, de 22 de setembro de 2015. Assina a presente emenda o vereador José Carlos Costa Guimarães. Emenda modificativa de número 10. Emenda. Modifique-se a redação do artigo 46 na forma que segue. Fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, desde que observado o disposto no artigo seguinte. Emenda modificativa número 11. Modifique-se a redação do artigo 48. Artigo 48. O projeto da Lei Orçamentária Anual poderá consignar recursos adicionais necessários ou incremento do quadro de pessoal, estes para reajuste de remuneração, realização de concursos públicos e ou outras formas de contratação, tudo conforme prescrito em lei nas áreas de. Emenda modificativa número 12. Modifique-se a redação do artigo 57 na forma que segue. A Lei Orçamentária Anual poderá, mediante autorização prévia do Poder Legislativo, a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar de número 101 de 2000. Emenda modificativa número 13. Modifique-se a redação do artigo 60 na forma que segue. Artigo 60. Poderá a Lei Orçamentária Anual, mediante autorização prévia do Poder Legislativo, ser atualizada durante a sua execução para adequá-la à conjuntura econômica e financeira com base em índices oficiais. Emenda aditiva número 1. Adicione-se o inciso 12 ao artigo 2º do referido projeto, que terá a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 12.
aplicar as emendas impositivas oriundas do Parlamento Municipal até o limite de 1,2% do orçamento, na forma prevista no artigo 155-A da Lei Orgânica Municipal. Portanto, o voto do relator e presidente da comissão possui um voto opinativo favorável, com anexo de 13 emendas modificativas e uma emenda aditiva. Coloco em discussão as emendas ao projeto de lei de número 013/2022, que acabaram de ser lidos. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Por se tratar de projeto de lei que institui as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023, a votação será nominal, dizem sim para aprovar a matéria, dizem não para rejeitar a matéria. Coloca em discussão o projeto de lei de número 013, que acaba de ser lido. Solicito ao segundo secretário, vereador Ronald, para... Cleonildo Santos Tiburcio. Como de praxe, sabemos que se faz necessário que essa casa vote o projeto de lei para que o ano vindouro seja realmente tudo conforme a lei. Pena que, nos últimos anos, o governo atual não tem obedecido à lei, tem extrapolado os limites, né, dado por essa casa, ao tanto que estamos vendo aí as contas rejeitadas por limites estourados de suplementação e assim, o desrespeito com as leis nesse governo é muito grande. Sabemos que dentro dessa lei tem aí as emendas parlamentares desses nobres vereadores, que até hoje, estamos no 4º ano de emenda parlamentar, e nos últimos 3 que passaram, nenhum ele cumpriu, nem sequer com uma emenda só dos edis. Mas esperamos que o futuro dessa cidade possa sair da mão dos escarnecedores. Eu voto sim, mas pela lei, pela cidade. Cosmo Pereira dos Santos. Eu voto sim. Heloísa Helena Ramalho Santana. Sim. José Carlos Costa Guimarães. Vereador, eu voto sim, mas eu vou pedir aqui a essência do senhor presidente da casa, que fala com os pessoal, os contadores e tudo, que manda um beiju para a gente doido, viu? Se a gente não souber desenrolar aqui, quero aqui agradecer a Vitor Fábio, que sentou junto com o presidente da comissão, né, de legislação. Nós sentamos, não só uma vez, né, com os demais vereadores, para poder se desbruçar, né, pedir ajuda de alguém. Então foi um negócio que não vou ver quantas emendas foram feitas. Parece até que não existe Câmara para poder mandar um projeto desse aqui para casa. Para mim, então, pedir assim que até, tipo, nós sempre no passado, nós tentava junto com a contabilidade para poder fazer. Porque esse veio, viu? Você veio de encomenda. Mas eu voto sim. Lecepe Macedo Rocha. Eu voto sim, senhor presidente. Nivaldo da Silva Nascimento. Voto sim. Ricardo Lima da Hora. Eu voto sim, senhor presidente. Ronald Santos de Souza. Concordo plenamente com o vereador Cacá e com o vereador Cleonildo Santos Tiburcio nas suas falas, principalmente o que relatou o vereador Cacá. Da forma que é enviada esta casa, é mais fácil a gente pegar a chave da Câmara e mandar entregar ele lá, que ele parece que aqui o vereador não tem papel nenhum, porque o que chegou a esta casa aqui é alarmante. Como diz, umas pegadinhas atrás da outra. Mas olhe lá se a gente não pega para a gente ler direitinho esse projeto. Então, que isso sirva de exemplo. Quantas vezes mandar assim, quantas vezes vai ter a quantidade de emendas que for possível. Meu voto é sim. Roque Alves da Silva. Sim. Vitor Fábio Torres Homem. Primeiramente, gostaria de justificar meu voto, né, parabenizar
ao presidente da comissão, vereador José Carlos, pela forma humilde e democrática que conduziu todas as discussões, aos vereadores que participaram da reunião, garantindo a autonomia desse poder legislativo. E também, mais uma vez, consta na LDO as emendas impositivas. No artigo 2º lá, foi incluso o artigo 12, e que possamos, quando vier a LOA, novamente colocarmos as emendas impositivas e nós termos a participação democrática deste poder no orçamento do município, que ainda temos como desafio. O meu voto é sim, que tenhamos aí um orçamento de cumprimento, sem grandes suplementações, anulações e etc. Tivemos 10 votos pelo sim, senhor presidente. Fica aprovado o projeto de lei de número 013/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023. Agora é o próximo, né, que é o do Fundef. O próximo agora é do Fundef, que é... Você vai fazer a leitura aí das comissões? Vitor que vai fazer. Vitor vai fazer? Franqueio a palavra à Comissão de Justiça para leitura de parecer as emendas do projeto de lei de número 019/2022 em pauta. Importante pontuar que o referido projeto recebeu parecer em conjunto das comissões de Justiça, Comissão de Finanças e a Comissão de Educação. A tribuna ficou poderosa, senhor presidente. Parabéns. Gente, senhor presidente, senhores edis, a todos os trabalhadores em educação, quero cumprimentar em especial todos os professores através da coordenadora do nosso núcleo sindical, a professora Alessandra Có, as minhas colegas Rivane, Eli, Luzia Lúcia, professora Zezé, a todos vocês presentes hoje na assistência, o meu cordial bom dia. A lei de regulamentação dos precatórios do Fundef e do Fundeb, senhor presidente, se origina da lei 14.325, de 12 de abril de 2022, que no seu artigo 2º assim estabelece: os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados. Quero também constar que essa lei, ela não nasce apenas no Congresso, ela é fruto de ações judiciais da APLB, das representações de classe que estiveram ao longo de anos lutando por essa conquista. Quero também agradecer a participação da PLB, do Sindispuc, dos conselhos e até mesmo do Executivo na elaboração desse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele veio para o Executivo nesta casa, e aqui as comissões de Educação, Legislação e Orçamento, de forma democrática, nós fizemos todas as emendas e tudo. Inclusive, quero dizer a todos os trabalhadores em educação que esse projeto, uma vez aprovado por esta casa, creio eu, não sofrerá nenhum veto, ele já estará pronto para sua execução, já que todas essas emendas aqui propostas, assim como foram dadas ciência à PLB, também foi dada ao prefeito. Esteve segunda-feira conversando com o executivo, com o coordenador, o controlador interno, procurador jurídico, secretaria de finanças, dando ciência de todas as emendas que serão aprovadas. Então, nós não teremos mais nenhum percalço jurídico para o cumprimento desta lei. Creio eu que não estará sujeita a vetos ou qualquer tipo de restrição. Parecer em conjunto das comissões de Constituição, Justiça, Legislação, Redação de Leis e Defesa dos Direitos Humanos,
finanças, orçamento, tributos, contas e serviços públicos e educação, cultura e desportos, ao projeto de lei número 019/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, pelo qual autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar o percentual de 60% dos valores oriundos dos pagamentos judiciais a menor da União Federal no que tange às verbas do Fundeb e Fundef, conforme artigo 1º da Lei 14.325, de 12 de abril de 2022, que alterou a Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, dispondo sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno, para a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, Fundef, previstas na Lei 9.424, de 24 de dezembro de 96, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, 2007-2020, e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb permanente. Relatório. A proposta em análise constitui competência privativa do Poder Executivo, na forma prevista pelo artigo 75 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei 14.325, de 12 de abril de 2022, que alterou a Lei número 14.133, de 25 de dezembro de 2020. O objeto da proposta refere aos precatórios do Fundef e Fundeb, que, de acordo com a Lei 14.325, de 12 de abril de 2022, em seu artigo 2º, assim estabelece: os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão, em leis específicas, os percentuais e critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados. Voto do relator. Diante do exposto, resta aprovado o atendimento da legislação vigente concernente à proposta, opinando este relator pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em análise. Necessário ressaltar que foi oportunizado ao Conselho Municipal do Fundeb, Conselho Municipal de Educação, representação dos trabalhadores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, APLB Municipal, APLB Regional, que ofertasse emendas à proposta e, caso obtenham assinatura de parlamentares e posterior aquiescência das comissões, possam ser submetidas à deliberação do plenário. Emenda modificativa 01/2022. O projeto de lei número 019/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, pelo qual autoriza o chefe executivo a repassar o percentual de 60% dos valores oriundos dos pagamentos judiciais, resultando do pagamento a menor da União Federal no que tange às verbas do Fundef e Fundeb. Modifique-se a redação da emenda do referido projeto de lei, na forma que segue: autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a repassar o percentual de 60% dos valores oriundos dos precatórios, decorrente das diferenças do valor mínimo anual por aluno, do Fundef e do Fundeb, aos profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino e da outras providências. Sala das Sessões, 7 de julho de 2022, Comissão de Constituição, Justiça, Legislação, Redação de Leis e Defesa dos Direitos Humanos. Vereador Vitor Fábio Torres Homem, presidente e relator. Vereador Lecebes Macedo Rocha, secretário. Vereador Ricardo Lima da Hora, membro. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos, Obras, Contas e Serviços Públicos. Vereador José Carlos Costa Guimarães, presidente. Vereador Rono de Santos de Souza, secretário. Vereador Nivaldo da Silva Nascimento, membro. Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Vereador Vitor Fábio Torres Homem, presidente e relator. Vereadora Heloísa Helena Ramalho Santana, secretária. E vereador José Carlos Costa Guimarães, membro. Emenda modificativa número 2. Ao projeto de lei número 0 de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, pelo qual autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar o percentual de 60% dos valores oriundos dos pagamentos judiciais resultantes do pagamento a menor da União Federal, no que tange às verbas do Fundef e Fundeb. Modifique-se a redação do parágrafo 2º do artigo 1º.
do projeto de lei em epígrafe na forma a seguir. Artigo 1º, parágrafo 2º. A autorização prevista no caput visa reconhecer a destinação estabelecida na Lei Federal 14.325, de 2022, dos recursos do Fundef e do Fundeb, especialmente para fins de garantir o percentual de 60% das verbas atualizadas com rendimentos de aplicação aos profissionais do magistério na forma prevista do artigo 7º, parágrafo único da Lei Federal 14.057, de 2020, bem como artigo 60, parágrafo 5º, inciso 12, do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional 1496. Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Defesa dos Direitos Humanos, vereador Vitor Fábio Torres Homem, presidente e relator, vereador Lecébio Macedo Rocha, secretário, vereador Ricardo Lima da Hora, membro. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos, Obras, Contas e Serviços Públicos, vereador José Carlos Costa Guimarães, presidente, vereador Rono de Santos de Souza, secretário, vereador Nivaldo da Silva Nascimento, membro. Comissão de Educação, Cultura e Desporto, vereador Vitor Fábio Torres Homem, presidente e relator, vereador Heloísa Helena Ramalho Santana, secretária, vereador José Carlos Costa Guimarães, membro. Emenda modificativa número 3, 2022. Modifique-se a redação do parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei em tela, na forma que segue. Parágrafo 3º. Os prazos e critérios a ser estabelecidos para efeito de habilitação dos beneficiários, na forma desta lei, bem como os procedimentos, serão publicados por meio de edital no Diário Oficial do Município. Relator, recepcionando as emendas anexas a este parecer e encaminhando a matéria para deliberação do egrégio plenário deste Poder Legislativo Municipal. Sala das Sessões, 7 de julho de 2022. Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Defesa dos Direitos Humanos. Vereador Vitor Fábio Torres Homem, presidente e relator. Vereador Lecébio Macedo Rocha, secretário. Vereador Ricardo Lima da Hora, membro. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos, Obras, Contas e Serviços Públicos. Vereador José Carlos Costa Guimarães, presidente. Vereador Rono de Santos de Souza, secretário. Vereador Nivaldo da Silva Nascimento, membro. Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Vereador Vitor Fábio Torres Homem, presidente e relator. Vereador Heloísa Helena Ramalho Santana, secretária. Vereador José Carlos Costa Guimarães. É só, senhor presidente. Coloco em discussão as emendas ao projeto de lei de número 019/2022 que acabaram de ser lidas. Em votação. Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência, consulta plenária, que seja feita a dispensa de interstício sobre o projeto de lei junto com as emendas. Coloco em discussão o requerimento do vereador Zé Carlos Costa Guimarães. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei de número 019/2022 que acaba de ser lido. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Fica aprovado o projeto de lei de número 019/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o repasse de 60% dos valores oriundos do Fundef e Fundef, dos pagamentos judiciais resultantes de pagamentos a menor da União Federal no que trage as verbas do Fundeb e Fundef. Nos termos do artigo 199 e seguintes do Regimento Interno, encaminhe os projetos aprovados à redação final, após encaminhe-se imediatamente ao Executivo a sanção. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom dia.